Eu saúdo a igreja na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos orar de novo. Senhor Deus, nós te agradecemos porque até aqui o Senhor nos conduziu. Senhor Deus, que com certeza hoje à noite o Senhor vai falar aos nossos corações e nós te agradecemos, Pai. Senhor Deus, que o teu Espírito Santo, Senhor Deus, conduza a palavra, não irmão Juarez, mas o teu Espírito, Senhor Deus, através dele, que o Senhor venha falar a cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus que eu te oro e agradeço, amém. O texto a qual o Espírito Santo tocou no meu coração para me trazer para toda a igreja, eu coloquei como tema: como devemos carregar a nossa cruz. Está em Mateus 16, do 24 ao 25, amém? Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, por amor de mim, perder-la-á, mas quem perder a sua vida, por amor de mim, achar-la-á. Amém? Para muitos que não sabem muito a respeito de cruz, eu trouxe algum resumo também, para a gente poder entender, o começo da mensagem, a respeito da cruz. Amém? A cruz era um instrumento de tortura, morte usada durante o tempo do Império Romano, sendo usado para aplicar a pena de morte em indivíduos que eram condenados pelas autoridades. Alguns anos depois da crucificação de Jesus, os romanos baniram esta forma de punição por consideraram que era muito cruel. A cruz é um dos símbolos do cristianismo. De acordo com a fé cristã, através da morte de Jesus na cruz e da ressurreição daquele que crê, pode obter a salvação e a vida eterna. Amém? O primeiro ponto que eu queria é uma mensagem curta. Eu acho que hoje nós vamos ir até às 9. Eu fiz um esboço grande aqui, para a gente prolongar, mas eu acho que não sei se vai dar tempo. Então, o primeiro ponto que eu coloquei: se alguém quer vir após mim. Isso é uma pergunta, entendeu? Que a gente precisa entender. Se alguém quer vir após mim. Muitas pessoas se interessam pela mensagem de Jesus e querem segui-lo. As bênçãos da salvação são maravilhosas e cativam muitos ouvintes. No fundo, todos desejam e precisam de um relacionamento com Deus e de esperança para a eternidade. Mas nem todos seguem, porque Jesus explicou que há um custo associado ao ser cristão. Jesus nos convida a sermos testemunha do Evangelho, mesmo quando essa fidelidade é colocada à prova pelas pequenas ou grandes incompreensões do ambiente social que vivemos. Jesus está conosco e quer que estejamos com Ele nessa aventura de arriscar a vida pelo ideal mais audacioso e a fraternidade universal, a civilização do amor. Esse radicalismo do amor é uma exigência profunda do coração humano. Como testemunha da fidelidade de Cristo, observe que o convite geral em João 7,37, ora, no seu último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Sede é um desejo consciente, algo que nos conhecemos. Quanto maior a sede que temos, mais ansiosos nos tornamos. O convite de Jesus era sempre limitado e eles foram sempre universais, e o mesmo que ele fez a Mateus 11, em 11:28. Vinde a mim todos os que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Perspectiva de não poder associar a sede é algo terrível, e Cristo nos convida a descansar
nele. Esse convite, quando Jesus fala a respeito desse primeiro ponto, a qual eu coloquei aqui, se alguém quer vir após mim, isso muitas vezes eu sinto aquela vontade de seguir, mas também tem algo que nos prende, que nos tira muitas vezes daquele convite, porque eu acho que algo ali é mais importante do que esse momento agora, do que esse convite pessoal de Cristo. E esse convite não foi para mim só, porque quando eu aceitei Cristo, eu entendi que o convite era para mim, mas para cada um de vocês que estão ouvindo aqui, esse convite foi para nós, e a partir do momento que a gente entende o convite de Cristo, é que essa realidade da vida, a gente começa a entender o antes e o depois. Porque antes de eu aceitar Cristo, sem entender do convite de Cristo, se eu tivesse morrido sem Cristo, eu tinha ido para o inferno. Então a importância desse convite, e eu segui, e eu ia após Cristo, isso foi importante para nós. Porque é um convite pessoal. Isso só entende eu e vocês que aceitaram Cristo. Mas aquele que não tem Cristo como seu Salvador, não entende esse convite. Mas hoje nós vamos entender. E o segundo ponto aqui é negar a si mesmo. Negue a si mesmo e deixe o velho eu, regeneração, negar a si mesmo. Sabemos que esse é um ensino claro do nosso Senhor Jesus. Porém, muitas pessoas possuem dúvida sobre o que significa negar a si mesmo. Como os vimos acima, esse é o ensino, foi transmitido por Jesus em diferentes ocasiões, porém a lição é extremamente a mesma. O que todas as passagens têm em comum, além do mesmo significado, o ensino sobre o custo do discipulado. Esse é um ensino tão importante que em Marcos 8, verso 34, em Lucas 9, 23, somos informados que Jesus se dirigiu à multidão, ou seja, não apenas aos seus 12 discípulos que precisavam ouvir essas palavras, mas a todos que estavam ali. Perceba que antes da sentença, negue a si mesmo, Jesus usou a expressão, vim após mim. Então, quando eu me refiro a negar a mim mesmo algumas coisas, eu preciso entender de que eu tenho que me negar. Então, Jesus vê quando ele se refere aqui, lá no começo, e disse, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Então, vamos entender que eu preciso ir até Jesus. A partir do momento que eu estou lá, eu preciso começar a deixar de lado alguns hábitos que eu tinha no meu passado. Porque eu não posso ter um encontro verdadeiro com Cristo com o meu velho eu do passado. Então essa transformação, e não significa que eu sou transformado, na verdade, muitas vezes, quando eu chego, mas sim quando eu chego próximo de Jesus, a minha transformação ela já começa, porque eu já decidi estar e decidi também alargar o meu passado. Então, negar a si mesmo é amar ao Senhor acima de todas as coisas, ser fiel à causa do Evangelho, acima de qualquer inspiração pessoal. Negar a si mesmo é dizer não à natureza humana decaída, ou seja, o velho eu que tenta nos desviar às corrupçências da obra da carne. Então isso é forte, meus amados, porque muitas vezes
eu não consigo, eu sou batizado, mas eu estou com todo vapor, com todo, indo à igreja, mas um convite, simples convite, me tira daquele caminho. Porque o meu velho eu, muitas vezes, é mais forte do que aquele convite que eu aceitei Cristo. A força da carne, muitas vezes, me leva de volta ao passado. Quantos aqui não foram batizados e 3, 4, 5 meses depois tinham voltado? Tinham voltado para o passado. As corrupções e a obra da carne muitas vezes nos tira. Negar a si mesmo é renunciar a toda confiança em sua própria natureza religiosa e a capacidade, obras e entender que a salvação depende exclusivamente de Cristo, o que os méritos pertence tão somente a Cristo. Em outras palavras, no ensino de Jesus, aquele que negar a si mesmo, mesmo alguém capaz de dizer Jesus é o primeiro em todas as áreas da minha vida. Então, quando eu nego todas essas coisas, entendeu? E quando eu começo a seguir Cristo, então eu preciso dizer que Jesus é o primeiro em tudo na minha vida. Então não é mais o meu esforço humano que vai me conduzir, e sim eu andar pela fé, pelo Espírito. E não acreditar que eu sou muito inteligente, que nós somos capazes. Não, agora não é mais eu que sou inteligente, não é mais eu que sou capaz, mas o Espírito Santo do Senhor vai me conduzir, vai me capacitar. Não é mais o irmão Juarez que é o super inteligente, ou qualquer um dos outros irmãos, e sim o Espírito Santo que existe em vocês. Porque nós mesmos não somos capazes de nada. Se não é o amor de Cristo nas nossas vidas, quem somos nós? Quem somos nós? Quem somos nós? Em outras palavras, o ensino de Jesus é aquele que nega a si mesmo, é alguém capaz de dizer, Jesus é o primeiro em todas as áreas da minha vida. Então, aí eu já estou começando a entender, negar a si mesmo. Jesus em tudo. O terceiro ponto aqui é tomar minha cruz e carregá-la. Para tomar nossa cruz, muitas vezes não entendemos, não estamos dispostos a tal sacrifício de tomar a cruz e carregar, a crucificar nela os meus próprios interesses, porque hoje não falamos mais de cruz, e sim de escada, visando os meus próprios interesses humanos. Hoje em dia nós não vemos mais palavra de cruz, e sim de subir nas coisas da vida, de ganhar, de poder, de ser o famoso da internet, de ter status. É isso que agora é baseado, muitas vezes, o cristianismo. Nós não estamos mais carregando aquilo que a gente fala de cruz. Agora não é mais a cruz. Porque a partir do momento que eu começo a carregar minha cruz, eu sou cafona. Agora eu preciso andar com escada. Né? Para subir, para ir mais rápido. Cruz não, esquece a cruz. Meus próprios interesses humanos, emprego, carro, status, poder, a sociedade está nesse vício, nesse círculo vicioso, e nesse círculo vicioso de poder e de ganhar. Em Lucas 14, 27, Jesus deixa bem claro a respeito disso aí: quem não levar a cruz e não me negar, não pode ser meu discípulo. Depois vocês olham lá, 14, 27, aquele que não levar a sua cruz não pode ser chamado meu discípulo. Faço não, meus amados.
Lucas 14, 27. Quem não levar a sua cruz e não me seguir, não pode ser meu discípulo. O mesmo acontece, logo podemos entender que essa é uma questão de vida eterna. Então, se eu morro sem ser discípulo de Cristo, eu vou para o céu? Não. Não. Então, se eu não carregar a cruz de Cristo, e se eu não andar com Ele, eu não posso ser chamado de discípulo. Aí eu morro numa situação dessa. A cruz é individual, geralmente é algo que você carrega. E a princípio, quem sabe o peso dela é somente Deus. Pois existem coisas que são tratadas no íntimo, em secreto, pelo Espírito Santo. A vida do cristão tem provas e luta, contudo também tem momentos de bonança. E o que nós comprova, novamente, é que a cruz não é sofrimento, não é só sofrimento. E por isso, quem carrega a cruz está fundamentalmente ligado a um propósito. Então, quando eu assumo esse compromisso de carregar minha cruz, eu devo ter um propósito. Eu devo ter um propósito com o cristianismo, com Cristo, com Jesus. Então, se eu não carregar a minha cruz, ou se eu não carregar a minha bandeira, se eu não começar a me definir nas minhas atitudes, eu preciso voltar e a entender a mensagem. Porque quando eu assumo esse compromisso com Cristo, de carregar minha cruz, isso com certeza está baseado no propósito pessoal meu. Mais do que associar a cruz com o sofrimento, associe ela com um propósito individual que você tem, é um estilo de vida que assuma a responsabilidade de cumprir que Deus estabeleceu em sua vida. Agora, quando temos um propósito de vida cristã, não vamos ficar presos à oportunidade, porque temos compromisso com propósito. Então, a partir do momento, quando eu assumo a ser um verdadeiro cristão e assumo esse compromisso com Deus, eu estou fundamentado no propósito da palavra. Eu tenho um propósito com o Senhor. Eu não estou mais vivendo a sorte, eu estou vivendo um verdadeiro cristianismo. Então eu preciso entender mais ou menos isso aí, você entendeu? Porque senão eu estou lá no versículo lá, que aí eu não sou chamado de discípulo, aí eu vou para outro lugar. E não vamos dizer que eu não entendi a mensagem, então a mensagem é bem clara. Não vamos dizer, não, eu entendi o que o irmão Juarez quis dizer, não. Então eu preciso assumir esse compromisso com Cristo. Em Lucas deixa bem claro isso, meus amados. 14, 27. Quem não levar a sua cruz e me seguir, não pode ser chamado meu discípulo. É uma questão de vida ou morte. Ao longo de nossa caminhada, as pessoas vão perceber que estamos carregando a nossa cruz. Por mais que nos caluniem e nos provoque, fique firme nos seus propósitos. Assim nós começamos a viver de tal forma que outras pessoas percebam que já não vivemos o nosso eu, mas Cristo que vive em mim. Então alguém vai ver, esse tem um compromisso com a cruz de Cristo, esse tem um compromisso verdadeiro com o Senhor. Esse tem um compromisso. Então não vamos brincar aí de, mas não sei, eu estou ainda pensando, não sei se eu vou me batizar, não sei se eu sigo, não sei, isso aqui não tem nada a ver com não sei não, ou sim ou não. O cristianismo não tem essa, que é baseado no sim ou não. Ou é, ou não é. E não vamos enfeitar o Judas, não, mas ele era bonzinho, morreu, mas ele era bonzinho. Não vamos querer enfeitar aqui depois da morte, não. E nesse caminho, tem muitas pessoas te defamando, injuriando, envergonhando, cuspindo, fazendo outras coisas semelhantes a essas. Entendeu? Porque você assumiu um compromisso com Cristo. Meus amados, a partir do momento que você assume um compromisso verdadeiro com Cristo, você vai ver que você vai começar a levar pedrada. Você vai ser caluniado, você vai ser, entendeu?
agora não sai da igreja, agora, você entendeu? Um monte de piadinha. Tá? O quarto aqui, como devo seguir a Cristo? Tá? Como devo seguir Cristo? O que é seguir Cristo? É acompanhar alguém. O que é seguir? É acompanhar alguém, andar juntamente com outras pessoas, caminhar na mesma direção que alguém, ou ir na mesma velocidade que esta pessoa e permanecer próximo. Como seguidores de Cristo, é preciso ensinar uns aos outros o quão grande, profundo e largo e admirável é o amor de Cristo, a sua igreja. E enfatizamos que não há nada que possa nos separar daquele que nos amou primeiro. Devemos estar bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem as alturas, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa, qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está escrito, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim diz Romanos 8, 38 ao 39. Então, meus amados, quando a sua vida é baseada realmente em Cristo, aquele pavor, aquele medo de algo, começa a ser exterminado. Porque não é mais, você não está vivendo mais você está vivendo a vida de Cristo. E nada disso você vai temer. Então, agora, quando nós vivemos a vida absolutamente por aí, então nós tememos qualquer coisa, qualquer investidazinha. Mas quando nós estamos vivendo realmente o verdadeiro cristianismo, então todos esses pavor começam a sumir. Então esse compromisso, esse propósito que a gente tem com Cristo, a gente precisa assumir verdadeiramente. Talvez estejamos seguindo o fluxo da maioria e acomodados pela condição favorável da vida e da sociedade. É possível que tenhamos nos esquecido de quem verdadeiramente nos aqueceu o coração pela primeira vez e nos fez ver que há algo além da vida e que há bem mais do que a oportunidade, a mídia, fama, aceitação das pessoas nos círculos, bem como que tudo isso Cristo pode nos oferecer. Será se, a partir do momento que eu assumir um compromisso com Cristo, será se a roda dos meus amigos, será se vai ser a mesma? Então, a gente precisa fazer essa escolha aí, entendeu? A gente precisa começar a assumir esse compromisso, entendeu? Nosso círculo de amizade. E no final do versículo, Lucas 9, 23, Jesus disse, segue-me e segue-me. Aqui é semelhante o ide de Marcos 16, 15, mostrando uma ordem que constantemente deve ser cumprida. Eclesiastes 7, verso 8 diz, é melhor o fim das coisas do que o começo delas. É melhor o fim das coisas do que o começo delas. Então, é preciso não só no fim da minha vida aceitar Cristo, mas eu preciso já começar a ter esse raciocínio. Se eu morrer nas minhas condições de hoje, se eu morrer hoje, eu não sei não, eu tenho minhas dúvidas. Então, esse raciocínio você tem que esquecer. Eu preciso assumir um compromisso com Cristo, eu preciso ter um propósito com a cruz de Cristo e assumir esse compromisso com o Senhor. Amém? E a conclusão disso aqui é que Apocalipse 2, verso 4 e verso 5, tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, pratica as primeiras obras, senão brevemente virei a ti e te removerei do teu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Então a gente precisa lembrar, eu preciso voltar para lá, porque isso não é história de carunchinha não, é coisas que Jesus está falando. Então eu preciso voltar ao meu primeiro amor. Eu preciso voltar
o meu primeiro amor. Porque senão eu posso ser recolhido antes mesmo que eu aceite. E esse apelo que Jesus faz para a sua vida hoje, para a minha vida também, pensa em tudo isso e tome a sua cruz e siga Cristo. Então, esses 3 pontos a qual a gente leu aqui, a gente precisa chegar em casa, começar a pensar e colocar no coração esse propósito. Eu preciso ter um compromisso 2022 com a cruz de Cristo. Eu preciso realmente ter um compromisso com o Senhor. Eu preciso realmente entender o ID de Cristo. Eu preciso me definir. Eu preciso realmente desse compromisso pessoal meu. Isso aqui, meus amados, não é uma história de falar assim, não, mas eu ainda estou meio capengando porque meu marido não quer ir. Esqueça isso. Faça os convites. Mas isso, a salvação é pessoal. Faça o convite. Vamos? Não. Vamos, porque no dia o Senhor Jesus vai falar, a tua esposa te convidava. O teu marido te convidava. Então isso é um convite pessoal de Cristo. Ele não está convidando toda a sua casa, não. Ele está convidando você, principalmente. É um convite pessoal. Não fique aí só deitado na cama, no sofá, comendo uma pipoca. Que essa mensagem é para você também. Não é só para esses que estão ouvindo, não. Para aceitar realmente esse compromisso, esse propósito de Cristo para 2022.